possam sentir a Tua presença, a Tua graça. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer nesta noite. Pedimos ao Senhor para que que venha falar com todos neste momento. Assim nós pedimos nesse instante. Espírito Santo de Deus, fica conosco. É assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
coração aos céus, a levar a sua mente, a fechar os seus olhos, mas depois nós vamos explodir de alegria, né? Bem sei eu que tudo pode, seus planos podem se frustrar. Vamos lá, cante. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Seus planos podem se Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu te remi. Chamei você pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei com você. Quando passares pelo rio, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não arderão em ti. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em teu resgate, e a Etiópia e o Seba por ti, visto que você é precioso aos meus olhos. E digno de honra, porque eu te amo, e darei homens por você, e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Sim, eu formei e fiz. Versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor.
Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa te livrar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A igreja pode repetir comigo? Operando eu, Pai, isso aí é tua palavra, a palavra essa que é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e espírito, juntas e medulas e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que essa palavra venha como flecha em nossos corações e que não saiamos daqui vazios, mas sim cheios da presença do teu Espírito. Em nome de Jesus. Antes de você se assentar, eu convido você a aplaudir o nome do Senhor e você se assenta, amém? Não sacrifica o que Deus fez, mandou ele fazer. Saul pega os bois daquele lugar, traz para a casa do Senhor em sacrifício, levanta o incenso e fala: Senhor, eis aqui um sacrifício que eu quero te entregar. Então ele fala: Saul, mas não foi isso que eu te pedi. Saul, não é porque você está na igreja, isso é forte. Saul, não é porque você serve na igreja, não é porque você faz as coisas que você imagina ser boas, que você está sendo um homem obediente. Porque obediente não é aquela pessoa que faz aquilo que ela mesma quer. Um crente obediente de verdade é aquela pessoa que faz o que Deus determinou que ela fizesse. Isso é forte. E é para os nossos corações. Deus fala: Saul, vai lá e não traz nada daquele povo inimigo. Saul vem e traz um sacrifício achando que Deus iria aprovar. Sabe o que Deus diz para Saul? Isso depois você pode ir lá em 1 Samuel. Deus diz: Saul, eu não tenho prazer em sacrifício, Saul. Eu tenho prazer em obediência. Porque para mim é melhor obedecer do que sacrificar. Então não é, Saul, porque você limpa a igreja, não é porque você canta, não é porque você faz aquilo que você acha que é bom, que você está me agradando. Porque se Deus disse para não fazer, é para não fazer. Saul acredita estar obedecendo, acredita estar elevando o seu nível espiritual e o nível do seu povo. Mas o que Saul não sabia é que ele estava desobedecendo as ordens de Deus. Por quê? Porque o propósito do coração de Saul já não era mais fazer para Deus, era para mostrar para as pessoas que ele poderia entregar muita coisa dentro da casa do Senhor. E quando nós fazemos alguma coisa para mostrar que nós sabemos fazer, Deus não aprova mais. Esse não é o sacrifício que Deus quer de nós como igreja. Lembra que Paulo disse em Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. O que Deus quer de você é o seu coração partido e verdadeiro, o seu coração quebrantado. Felipe, mas eu jejuei durante 12 horas, se não for de verdade ainda não aceitem. Felipe, mas eu preguei, eu estou lendo a Bíblia desde ontem, estou recapitulando os livros. Se não for em verdade e em amor a Deus, Deus não aceita o seu sacrifício. Felipe, mas a irmã que está aqui do meu lado, a irmã que cuida das crianças, que cuida dos jovens, nunca vi ela subir monte. Nunca vi a irmã subir um monte na vida. Fiquei sabendo que a irmã ora ali 5 minutos por dia de joelho dobrado e vai fazer as atividades do dia a dia. E eu que estou subindo um monte, não estou sendo valorizado. É porque muitas das vezes o que a irmã faz 5 minutos é muito mais proveitoso e valioso para Deus do que você faz durante 2, 3 horas. Sabe por quê? O que importa não é o tempo que você faz, como você faz, o jeito que você faz e com quem você faz. O que importa é para quem você entrega o seu sacrifício. Você consegue entender isso? O que importa para Deus não é a quantidade de bois que o Saul entregou no seu sacrifício. O que importa para Deus é o coração e a forma que ele estava ao entregar o sacrifício a Deus. Deus não quer suas 12 horas de oração se não for em verdade no Espírito. Deus prefere os seus 5 minutinhos no banho. Deus prefere que você, enquanto lava a sua louça, adore a Ele, mas que seja em verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. 1 Coríntios 15:58, Paulo diz: nenhum trabalho para o Senhor é em vão. Então, se você chegou aqui hoje com um pensamento achando que tudo que você faz aqui dentro não tem valor, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está vendo. Tudo que você faz aqui dentro, Deus está vendo. E se for de coração, Ele recebe o seu sacrifício. Deus envia Samuel à casa do pai de Davi. E quando ele chega lá,
conhece a história? Os irmãos de Davi estão lá. Os irmãos de Davi são chamados e proclamados reis. Por quê? Saul começou a se afastar da presença de Deus. E Deus fala: eu quero um novo rei para o meu povo. E esse homem não vai ser mais Saul. Saul temporariamente é afastado do seu cargo por Deus. E Deus fala: enquanto Saul está desobedecendo, eu estou levantando alguém que vem em obediência. Só que, como você bem sabe, a história você conhece, Deus enxerga um menino franzino de 17 anos, cuidando das ovelhas de seu pai. Ninguém conhece, ninguém sabe o nome, ninguém sabe quem é. Só se sabe uma coisa sobre esse menino: que ele toca a harpa na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu consigo imaginar Davi no meio das ovelhas de seu pai. Ele devia carregar aquela harpa pesada junto com ele. E enquanto as ovelhas estavam em calmaria, ele tocava na presença do Senhor, porque Davi não precisava de multidões para poder adorar a Deus. E hoje Deus tem falado sobre adoração conosco aqui, porque Davi entendia que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Glória a Deus. Tem pessoas que adoram em espírito e em verdade aqui? Levanta sua mão para saber. E eu creio que eu vim hoje numa igreja, num lugar onde tem pessoas que saíram de sua casa para adorar, não para mostrar para o irmão do seu lado, mas porque quer entregar a Deus o seu melhor. E você faz parte disso. Deus enxerga um menino, mas Deus enxerga um palácio. O homem no meio de uma tenda. Eu imagino Saul barbudo, um homem poderoso, bonito, como diz a Bíblia, forte, cheio de vigor, aparência de rei. E agora Deus fala: não, agora eu vou fazer diferente. Porque enquanto o povo escolhia um rei, enquanto o povo escolhia um líder, eles escolhiam aquilo que eles achavam ser melhor para eles. Mas agora eu vou escolher não pela aparência, mas eu vou escolher pelo coração de alguém. Deus começa a procurar no meio do povo alguém que tivesse um coração puro. Assim como foi com você, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, nas atividades do dia a dia. Deus começa a procurar pessoas que adoram em espírito e em verdade. E Ele levanta Davi. Deus unge Davi como rei de Israel. E o profeta fala: Davi, não é por agora, mas você está sendo ungido a rei de Israel. Certo dia, Saul, que ainda é o rei, fica possesso por demônios. Saul está possesso em sua casa. Por quê? Saul já estava em um espírito de desobediência. Saul consultava aos mortos e cometia o pecado de feitiçaria. Saul havia se afastado totalmente da presença de Deus. E alguém fala: meu Deus do céu, nós precisamos tirar Saul dessa situação. Nós precisamos fazer com que esse espírito saia de Saul. Alguém tem alguma solução? Eu imagino alguém chegando para Saul e falando: Saul, como diz a Bíblia, até tem, mas tem um menino que está lá cuidando das ovelhas do pai dele, filho de Jessé. Não é muito bom não. Ninguém conhece. Franzino, seu rosto todo pintado, ruivo, fraco. A gente nem sabe o nome dele. Só se sabe uma coisa: é que ele adora. Só se sabe uma coisa, Saul. Ninguém sabe nada sobre ele, mas o que se sabe sobre Davi é que ele adora. É o quê? Traz esse menino aqui para eu ver quem é. Davi chega na tenda onde Saul está. E a Bíblia diz que Davi chega lá com sua harpa. E Davi começa a adorar o nome do Senhor através de sua música. E quando esse louvor chega aos céus, a Bíblia diz que o espírito imundo que estava em Saul é repreendido pelo poder do nome de Jesus. Sabe o que Deus queria dizer para Davi? Davi, o seu ministério começa com uma harpa na mão. Porque antes de te chamar como rei, Davi, eu te chamei como adorador no meio do pasto. Antes de te levantar nos palácios, eu quero te levantar dentro da sua casa. Porque antes de te levantar como rei sobre as nações, o meu maior chamado para você, Davi, é de adorador. E o que Deus tem para nós aqui é isso nessa noite. Deus não quer que você apenas pense no palco, apenas pense naquilo que é grande, apenas pense lá na frente. Deus quer que você pense no hoje, que o seu maior chamado, Deus pode ter te chamado para presbítero, para pastor, para missionário, não importa, mas o que mais importa para Ele é o chamado de adorador, que Ele colocou nas suas mãos. Então adore nessa noite, proclame o nome dEle,
chamado. Sabe disso? Felipe, mas eu não falo bem, não falo direito. Uma vez eu fui tentar, Felipe, cantar lá com as irmãs, fizeram cara feia porque eu canto mal. Mas toda vez que eu pego o pano para poder varrer a igreja, eu estou adorando. É lá que Deus quer. É lá que Deus viu Davi. Davi não tinha força de rei, não tinha aparência de rei, não tinha estilo, não vestia as roupas que o rei vestia. Mas o coração dele foi achado no céu como puro e verdadeiro. Anos depois, Davi peca na presença do Senhor. Quando Saul, vamos voltar para Saul, quando Saul ele peca, sabe o que Saul fala para Deus? Deus, não deixa que ninguém descubra o meu pecado, não. Porque senão vai pegar mal para mim. Eu sou rei, sou um homem bonito, sou um homem grande, fui levantado desse povo. Não deixa que ninguém descubra o meu pecado, não. Deus reprova Saul por isso. Quando Davi peca, já foi dito aqui, Davi entra no seu quarto e faz a oração mais bonita que tem na Bíblia depois do Pai Nosso. Senhor, eu pequei, e que todos saibam que eu pequei. Senhor, eu falhei, e que todos saibam que eu falhei. Só tem uma coisa que eu não quero que ninguém saiba e que eu não quero que aconteça: não retire de mim a tua presença. Porque Davi reconhece que é possível reinar sem roupas bonitas. Davi reconhece que é possível reinar sem ter um corpo bonito. Davi reconhece que é possível reinar sem ter nada. Mas eu não posso reinar sem a presença do Espírito Santo de Deus. Davi reconhece que a tua família ela pode ser curada através de tantos meios, mas se não houver Deus, não tem nada. Lembra que Paulo diz em 1 Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houver amor, de nada valerá. Davi reconhece que não é possível reinar sem a presença de Deus. Davi se põe numa posição de dependência. Lembra de Ezequiel, capítulo número 37? Quando Deus leva Ezequiel no vale, Ezequiel está deitado em sua casa. Deus retira Ezequiel o espírito, arrebata Ezequiel, leva ele para um vale de ossos secos e fala: Ezequiel, eis aí um exército. Pode esse exército tomar vida? Ezequiel olha para o Senhor e fala: Senhor, não sou médico, não entendo de nada disso aqui, mas uma certeza eu tenho: esse exército só levanta se tiver a presença de Deus. Senhor, tu sabes. Então ordena, Ezequiel, que esse povo levante. O povo levantou e se criou um grande exército. Por quê? Uma igreja que prospera, um exército que prospera, é um exército que entende que sem Deus nós não somos nada. Lembra de Gideão? Eu vou com 300, mas eu não vou sem a presença de Deus. Lembra quando o povo ia para a guerra contra os filisteus? O povo ia para a guerra, mas o povo entendia que poderia faltar espada, poderia faltar escudo, poderia faltar homens grandes, mas sem a arca da presença do Senhor, ninguém vence guerra. Nós estamos esperando a cura dentro da nossa casa, nós estamos esperando um milagre, nós estamos esperando a prosperidade financeira. Quando a arca está voltando para Jerusalém, a casa de Obed-Edom só prospera financeiramente a partir do momento em que a presença de Deus está naquele lugar. Naquele lugar houve cura, naquele lugar houve libertação. Sabe por quê? Não é porque Obed-Edom estudou muito, ou porque ele sabia demais, juntou o útil ao agradável. Obed-Edom prosperou. Primeiro, porque ele fez sua parte. Segundo, porque a presença de Deus esteve na casa dele. Quer ter prosperidade na sua vida hoje? Sua casa pode faltar tudo, menos um utensílio: a presença de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Enquanto a presença de Deus estiver na sua casa, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque é o Senhor quem guarda a sua família. Quando Moisés escreve que o anjo da morte iria passar para matar o povo,
crianças. Deus fala o seguinte: todo mundo vai morrer, só tem um povo que não vai morrer. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? A morte não pôde vencer o poder do nosso Senhor Jesus. E ainda que haja morte na sua casa, ainda que haja dor, Ele permanece naquele lugar junto com você, porque a morte espiritual não chegará no seu lar, e será salvo você e a sua casa. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aplauda Ele. Jó perde toda a sua família. E quando eu falo do cuidado de Deus com o seu povo, Jó, quando ele perde a família, muita gente diz que Jó não questionava, mas Jó questiona Deus. Sabia disso? Jó perde mais de 10 filhos, perde 10 filhos. Jó perde dinheiro, família. Jó perde tudo que ele tinha, perdeu a saúde, só não perde a vida. Ninguém queria dar um lugar de Jó. E Jó chega para Deus e fala: Senhor, eu sou justo, eu não posso passar por isso. Eu imagino Jó chegando para Deus e falando: Deus, você só está fazendo isso comigo porque você não sabe o que é passar por uma dor humana. Imagina você no lugar de Jó. Quem aqui não iria questionar? Eu seria o primeiro. Porque questionar e sentir medo faz parte da nossa carne. Lembra do Getsemane? Quando o Filho do Homem, você conhece como Jesus, ele vai orar pedindo a Deus para afastar dele esse cálice, o seu corpo começa a suar sangue de tanto medo que ele sente, de tanta agonia. Medo não é o problema. Às vezes até a falta de fé não é o problema. Sabe por quê? É nos momentos de maior dificuldade que nós perdemos a fé, e essa é a verdade do cristão. Mentiram para você, mentiram para mim, dizendo que crente que perde a fé, perde sim. Mas é no momento de maior fraqueza do homem que o Senhor pega nas nossas mãos e fala: se você está sem fé nessa noite, eu sou o autor da sua fé. Se você está sem força, eu te fortaleço. Se você caiu, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. E mesmo que não haja mais força para a igreja, Ele vai te levantar nessa noite e vai reconstruir as chamas da tua fé. Jó questiona Deus. Sabe o que Deus diz para Jó? Já estou terminando. Jó começa a questionar o Senhor. E Deus, ouvindo, fala Jó, pode ir falando. Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo, porque eu sou um homem bom. Jó fala: Senhor, eu ofereci sacrifícios, eu prosperei na tua presença, entreguei meus filhos para o Senhor, sacrifiquei até animais pelos pecados dos meus filhos, fui fiel. Senhor, eu não mereço passar por isso, eu sou bom. Jó falou com Deus, pode ir lá ler a Bíblia, a partir de Jó 33. Jó começa a questionar a Deus. Sabe o que Deus fala com Jó? Deus aparece no redemoinho. Deus deixa Jó falar: escuta, Jó. Jó, agora que você está sendo, porque eu que vou falar. Olha o que Deus fala com Jó. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Jó, cinge os teus lombos como homem, pois eu farei perguntas e você vai ter que me responder. E Deus pergunta para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você sabe. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, que assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, Jó, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem cerrou o mar com portões quando você interrompeu o ventre? Jó, onde você estava quando eu me assentei sobre as pedras e criei o universo? Sabe o que Deus está querendo dizer para Jó? Você não sabe de nada. Jó fala com Deus: Senhor, eu sou justo, eu não posso passar por isso. Eu me imagino na situação de Jó, eu falaria: Senhor, o Senhor está fazendo isso porque o Senhor não sabe o que é sentir uma dor na pele de um ser humano. Eu imagino Jó olhando para o céu e falando: Senhor, eu imagino, sentado nesse trono é fácil. Tu nunca perdeu ninguém. Tu nunca caiu. Tu nunca foi ferido, Senhor. Se coloque no lugar de Jó, entre nessa viagem comigo. O homem acabou de perder todos os seus filhos. As chagas tomaram conta da sua pele. Jó olha para a sua casa e não tem nada.
agora ele olha para o céu e fala: Senhor, no teu lugar é fácil julgar. Tu nunca sentiu dor. Tu não sabe o que é perder um filho. Já entendeu, né? Eu imagino o Senhor falando com Jó. E Deus começa a revelar os mistérios para Jó, da criação do mundo. Só tem um mistério que Deus não revelou para Jó. Pergunte qual? Eu imagino Deus olhando para Jó, e Deus, na sua alta sabedoria, olhando lá para o futuro, vendo um anjo chamado Gabriel invadir a casa de uma mulher chamada Maria, e falando: do seu ventre nascerá um menino, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Eu imagino Deus olhando lá na frente, olhando para uma manjedoura, e para muitos reis magos andando atrás dessa manjedoura, olhando para uma estrela, e quando os reis magos chegam no lugar, a estrela se apaga e a estrela real nasce naquele lugar. Está entendendo? Eu imagino Deus olhando para Jó. Jó, você não está entendendo o que eu estou querendo te dizer. 33 anos depois, eu imagino Deus olhando um pouco mais para frente, e aquele homem que nasceu na manjedoura, filho de uma mulher virgem, agora ele começa a ser açoitado, sentindo a verdadeira dor da pele humana, sentindo suas chagas. Lembra de Isaías 53? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, não havia beleza que o desejasse. Ele foi o mais ferido e o mais oprimido entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, ele não abriu a boca e sofreu como um cordeiro sem pecado. Eu imagino Deus olhando para Jó e falando: Jó, se você pudesse olhar lá na frente, um homem sendo posto numa cruz por você, Jó. E se eu te disser, Jó, que eu sei o que é a dor de perder um filho? A diferença entre eu e você, Jó, é que você tinha 10, eu só tinha 1. E foi apenas um filho que eu enviei à terra para sofrer, para sentir dores piores do que a sua, Jó. Se coloque de pé essa noite. Deus entende a dor de Jó, mas eu imagino Deus olhando lá na frente de Jó. Se você acha que eu não sei o que é a dor de perder um único filho, eu sei. Eu imagino Deus olhando lá para frente, falando: Jó, eu sei o que é a dor de ter que me afastar do meu filho numa cruz, porque ele está lotado de pecados da humanidade. Eu sei o que é, Jó. Deus responde a Jó. Sabe o que Jó diz? Senhor, então eu vou me calar, porque eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A lição que eu tenho para nós hoje: primeiro, adoração. Deus nos chamou para adorar. Nós temos 2 chamados aqui nessa noite que Deus nos entregou, que é um chamado universal. O primeiro, adoração, e o segundo, para sermos salvos por Ele. Ele sabe o que é a sua dor. Lembra do versículo que eu li no início? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. A nossa dor é grande, a sua dor e a minha dor é grande, mas Ele entregou o único filho que Ele tinha, para ser machucado, ferido, negado, açoitado, cuspido, abandonado e amaldiçoado na cruz do Calvário. Eu já falei em Romanos 8:31 aqui, mas vou repetir. Que demos coisa a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também todas as coisas?
Deus cuida de você. Glória a Deus. O fogo não queima a tua pele mais. As águas não vão te afogar. E caso te afoguem, Ele cuida de você embaixo das águas, como diz o Salmo 139. Lembra do Salmo 139 que diz: eu não posso me esconder da presença do Senhor. Se tento me esconder, o Senhor lá está. Se me escondo debaixo da cama, o Senhor está. Se vou ao céu do mais profundo dos mares, o Senhor lá está. No leito do hospital, o Senhor está contigo. Hoje aqui, Ele cuida de você. Ele é teu Pai. E nenhum dos planos do Senhor vai ser frustrado na sua vida. A sua dor está na mão dEle. E ela só vai acabar quando Ele quiser. Mas enquanto ela não acaba, permaneça firme. Segure nas mãos do seu Deus. Entenda que você tem um Pai que entregou o seu único filho no seu lugar e te trouxe para uma família abençoada, que é esse irmão do seu lado. Conte com a sua igreja. Conte com Jesus. Conte com o Espírito Santo. Conte com Deus. Porque a sua dor, Deus entende. Mas Deus entende também que você nunca vai poder passar por ela sozinho. E é por isso que 24 horas do seu dia Ele está ao seu lado. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não saiba, Ele cuida de você nos seus mínimos detalhes. Existe uma igreja que é considerada como noiva de Cristo. E assim como Cristo amou a igreja, assim como o homem dá a vida pela sua esposa, Cristo deu a vida pela sua igreja e te protegerá até os fins dos dias. E por isso Ele enviou o seu Consolador, para que você não esteja sozinho. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Eu peço que as palmas louvem ao Senhor. Amém. Deus, mas nos dê da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, nos abençoando, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Estenda suas mãos para cá, amados.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja com essa igreja que nós possamos dizer